está no ar e no nosso maior objetivo, que é tratar sobre política, inovação e comunicação de forma bem leve, extrovertida, para você curtir, né, o que a gente está falando, o assunto. Porque política faz parte do nosso dia a dia, ou seja, é para fazer parte do nosso dia a dia. E aí, trazendo hoje um convidado super especial, o vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista. Olha aí! E o Elcio é, assim, energia mil. Já trouxe o incenso dele, entendeu? Porque se a gente tiver com energia ruim, a gente já quebra. É verdade, a sorte é que a gente só trouxe gente boa aqui, porque senão tava exorcizado, né? O último que passou. É, Elcio. Acendi incenso porque justamente pra gente ficar na paz, good vibes, Good né? vibes. E ao mesmo tempo, mas com muita energia, né? É. Claro. Tem que ficar na paz, mas com muita energia, com muita vontade de fazer um super podcast, pois tá aí. Pois tá aí. Sei lá, a gente vai falar sobre tantas coisas aqui, mas assim, você, na sua formação, você começou já como professor, já foi na política, como é que começou o Elcio Batista pra chegar onde ele chegou hoje? Não, eu comecei nascendo, né? Então. É sério? Tu respondeu? Da barriga da mamãe. Cara, a gente fica cheio de dedo aqui pra conversar com o vice-prefeito. É sério que tu nasceu? Eu comecei nascendo. Como é que foi? E só depois de 20. Teve uma PC. Depois de 24 anos, é que eu me transformei em professor, né? Mas, cara, não. Na verdade, a minha trajetória acadêmica, digamos assim, depois que eu terminei o ensino médio, eu vim do interior, eu nasci no Paraná, Cascavel. Meu pai foi pra lá com minha mãe, ela estava grávida, eu nasci lá depois que ela chegou com meu pai. E eu passei 2 anos no Paraná. Com 2 anos a gente voltou, minha família voltou, meus pais, minha mãe, meus irmãos, a gente voltou para Aiuaba. Então eu fui criado até os 7 anos em Aiuaba. Com 7 anos eu vim para Fortaleza, fui morar no São João do Tauape, esse bairro incrível da cidade, bem no, assim, naquela época era no meio de Fortaleza, agora não é mais porque Fortaleza ficou muito grande, mas era bem no meio de Fortaleza, 1981. E desde então passei a morar em Fortaleza. Estudei lá no escolinha de bairro primeiro, do lado da igreja de São João do Tauape, né? Depois eu fui coroinha, com 9 anos eu entrei para ser coroinha na igreja lá de São João do Tauape, fiquei na igreja até os 12 anos como coroinha. E estudei no Colégio Geraldismo Lima, depois estudei no General Osório, fui para a universidade. Na universidade aí começa uma história de se voltar para ser professor. Claro que eu estava brincando na história de quando eu nasci, mas também é interessante. Meu pai era vereador, meu pai era político no interior. Também, ele tinha as atividades dele, porque naquela época, eu acho que no começo não recebia nenhum tipo de salário, vereador. Era muito mais uma contribuição. Mas a minha casa sempre foi povoada de política, meu pai sempre foi uma pessoa que falava muito, minha mãe também, então a vida da gente era de muita comunicação. E aí, política não pode se separar de comunicação, da sua capacidade de comunicar. Então isso tem uma certa cultura na minha vida relacionada com isso. Quando eu vim para Fortaleza, minhas irmãs também já moravam aqui, tanto que eu passei 4 anos mais ou menos morando só com meus irmãos, meu pai e minha mãe no interior, e a gente morava só lá numa casa, na Monsenhor Salazar, no São Tauape. E minhas irmãs eram muito politizadas naquela época. A Maria Luísa tinha encantado a cidade de Fortaleza, então elas se vincularam, né, a história da Maria Luísa. E meu pai era do PDS. Minhas irmãs, quando vieram para Fortaleza, viraram petistas naquele momento ali, né? E aí, quando eu fui para a universidade, fui estudar Ciências Sociais. Qual era a minha lógica? Eu vou estudar Ciência Política porque eu quero voltar e ser político no interior. Ah, você já tinha essa cabeça? Tinha essa coisa ali martelando todo dia na minha cabeça. Acabou que eu fui para a universidade. Na universidade eu fui bolsista do CNPq e fui também monitor de um professor João Arruda. Quando você é monitor, você trabalha diretamente com o professor. Então, bem ou mal, você começa a desenvolver alguma perspectiva relacionada com a didática, com a pedagogia, com a ideia de transmissão de conhecimento, ou pelo menos de construção de conhecimento com outra pessoa. E aí eu comecei a me apaixonar por aquilo. Então, daí, claro, foi muito rápido a transição para ser professor. Primeiro do Geodunas, fui convidado, dei aula de Geografia Humana do Geodunas, uma loucura, né? Naquela época foi muito interessante, porque o Geo tinha acabado de se mudar para as Dunas, tinha adquirido aquele prédio, feito o prédio lá, tinha acabado de se mudar para as Dunas e eu fui dar aula lá. E naquela época, uma turma danada, só o menino da 8ª série, danadíssimo, né? E danadíssimas também as meninas.
Então, entrei em sala de aula, só que aí logo em seguida eu fiz um concurso para a UES, para professor substituto de antropologia. Daí eu passei, era uma vaga, eu passei, primeiro lugar, né? Estudiosíssimo. Passei e aí segui, aí pronto, aí depois segui a carreira acadêmica, né? Aí voltou pro Geodunos, né? Que era fonó. Agora pra Já não fonó. era- Agora tem o Geodunos, fonó, exatamente. Os alunos que não da queriam vida. nada com nada, esses alunos da FANOL, Exato. do primeiro e segundo turma de Eles jornalismo. deram muito certo, todos terminaram aqui. No podcast. Depois tá aí, ó. Depois está aí. Tentando a vida mesmo. Mas foi, assim, foi muito interessante, né? Essa história de estar em sala de aula. Eu também nunca fui muito de fazer só uma atividade. Quem me acompanha a minha trajetória, normalmente eu estou fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eu estou lendo 2, 3 livros ao mesmo tempo. Ah, hiperativo. Então, eu tenho uma certa hiperatividade, né? Uhum. Então, assim, eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo, quando é possível fazer, claro. E isso me deixa muito... Te motiva, né? muito motivado, né? Me deixa com energia muito forte. Essa história de ser professor também era um pouco isso, né? Eu estava em sala de aula, tinha muitas turmas, mas ao mesmo tempo eu estava trabalhando com outras atividades. Inclusive escrevendo textos para agências de publicidade, que me convidavam para escrever textos. Né? Eu sempre tive uma pegada muito de marketing, comunicação. Então eu sempre estava fazendo alguma atividade relacionada com comunicação, marketing. E, claro, a atividade de professor. E um pouco de boemia também, né, Elcio? Boemia não nos pode faltar, né, cara? É sempre bom, né? Pô, cara, por favor. E eu ainda peguei, assim, aquela coisa da Fortaleza boêmia aqui na cidade de Fortaleza, né? Porque eu peguei todo aquele movimento relacionado com a Praia de Iracema, na década de 80. Eu, com 14 anos, frequentava o Cais Bar por conta das minhas irmãs que iam pra lá. Eu não bebia, claro. Sim. Mas ficava ali, acompanhava o que estava acontecendo. Então eu ia pra lá. E então eu acompanhava aquela boemia, Cais Bar, Brasil Tropical, ali tinha um bar lá. Sim. Um barzinho, né? Barzinho super legal. Não lembro, me falaram. Tu não lembra, não? Não é da tua época, não. E, claro, depois, quando eu fui ficando mais adulto, ali tinha Lanuí, um restaurante histórico da cidade Sim. de Fortaleza, do lado tinha uma charutaria também. Enfim, a boemia, eu estava sempre conversando com essas pessoas, porque ela também tinha uma relação com a universidade, né? Sim. Com os professores. Normalmente, professor é boêmio. Agora é o seguinte, a gente, todo amiguinho aqui, legal, falou da Praia de Iracema. Aí eu fiquei emputecida agora. Por quê? O que foi que aconteceu com a Praia de Iracema, que ficou desse jeito e agora tá daquele jeito? Quer que eu toque tambores? Pá, pá, pá. E eu sei, o seu gabinete é lá, né? Eu levei o gabinete da vice-prefeitura para lá por uma razão simples. A Praia de Iracema ela está passando por um processo de regeneração urbana, né? E Fortaleza recebeu uma chancela da Unesco como Cidade Mundial do Design. Viva! Quer Então, dizer o que é isso, por favor? Quer dizer o seguinte, que a gente faz parte de uma rede de 42 cidades no mundo que são cidades do design, consideradas cidades que trabalham com design. Design é desenho, projeto, né? Ou seja, Urbana, arquitetura? Não, tipo Se assim? olhar assim. em todos os sentidos. Certo. Que trabalha, claro, com uma perspectiva urbana, de desenho urbano, de design urbano, Sim. mas também de design de moda, ou desenho de moda, que a gente tem Ah, tá. uma tradição. Tem Lembre-se mesmo. que nós somos o segundo polo de moda do Brasil. É isso. Certo. Temos grandes mesmos designers de modas Sim. aqui, né? Muito conhecidos, celebrados não só aqui, mas fora também da cidade de Fortaleza. A gente tem hoje muitos designers de móveis. Então tem muita gente trabalhando com móveis, né? Tem algumas pessoas trabalhando, claro, com outras estruturas, mas não uma perspectiva de design. E claro, nós temos uma cultura relacionada com as artes de um modo geral. Lembre-se que, por exemplo, qual é o maior fotógrafo publicitário brasileiro? Chico Albuquerque, cearense, Cearense. né? Quem é um dos maiores artistas plásticos que a gente tem no país no século XX, quando a gente olha numa perspectiva de pensar e identificar artistas regionais Antônio e Bandeira. fazer um mosaico. Antônio Bandeira, por exemplo, cearense, né? Mas a gente tem muitos outros. A gente tem o Aldemir Martins também. Sim. Sim. A gente tem no primitivismo o Chico da Silva. Ou seja, então a gente tem uma tradição relacionada com as artes. E claro, essa tradição relacionada com as artes acaba também derivando para o design. Então, nós somos uma cidade mundial do design. Aquela área é um distrito de inovação, design e tecnologia. Por isso que a vice-prefeitura foi para lá, Certo. para que a gente pudesse induzir e fazer com que a Praia de Iracema pudesse voltar, não ao passado,
mas ao mesmo tempo ela recuperar a sua memória, a sua história, o seu patrimônio, mas numa projeção em relação ao futuro. Ela tem que ser outra coisa. Ela não pode mais querer ser o que ela já foi, porque ninguém pode ser, né? Você pode ser o que você era quando tinha 10 anos? Não, pode. Não. E você, Manoel, também? Não posso. Não, então não pode. Você tem que ser alguma coisa melhor do que o que você foi projetado para o futuro. Então, esse é um trabalho que a gente está fazendo lá. Agora, sua pergunta. Por que a Praia de Iracema Ficou entrou desse jeito? em degradação? É. Por 2 motivos. O primeiro motivo, porque à época liberaram para na Praia de Iracema não ter só bares, restaurantes, mas boates. Certo. Quando liberaram para as boates, lembre-se que a gente está falando na virada dos anos 2000, tá? Sim. Fortaleza era conhecida como uma cidade de turismo sexual. Vinham homens e mais homens da Europa né? pra cá. É tanto que teve uma CPI do turismo sexual Sim. na cidade de Fortaleza, no município, na Câmara Municipal. Salvo engano, foi até a Luiziane Lins que Italianos, né? foi a relatora. A grande maioria era italianos. Italianos, Lembra portugueses, demais. etc. Lembre-se do caso trágico do português que veio pra cá. Ele mesmo depois chamou 7 outros portugueses e matou todos na Praia do Lá na Futuro, Praia do uma Futuro. tragédia. Foi Então, horrível, o turismo sexual na Praia de Iracema tirou a classe média de lá. Que quem ocupava a classe média? Quem ocupava a Praia de Iracema? A classe média. Quando ela saiu de lá, entrou em depressão, porque também a gente começou a bater forte no turismo sexual, aí já não tinha mais o turismo sexual. Eu não sei se você lembra Você foi na África? Aquela boate que tinha? Na África, não. Não? Não, não é do meu Foi, tempo. Manoel? Ainda bem que ela respondeu. Você foi na África? Eu acho que você foi. Foi. Eu sou da época da alfândega, do canguru. Não, mas era um bote de uma outra perspectiva. Ah, não. Eu fui na mística, sabe? Ela tem 18 Era proibida para... Não, eu acho que a mística é pior do que a... Eu fui na mística. A mística eu acho que é pior do que a... Mas- Não sei da mística, mas... Só para te dar um exemplo, a África, ela funcionava onde hoje é aquele McDonald's da Oswaldo Cruz, no iníciozinho ali. Na tinha- Beira-Mar. Na Beira-Mar tinha a África, Isso, que funcionava na lateral, e tinha a Shopilec, Não, inclusive. Janaína, você realmente não Hoje deve ter ido. Eu espero que você... Não, eu também não acho que você não foi, não. Pra Não era um você. ambiente... Ah, tá, ok. Não era um ambiente para mulheres do lar e... Ok. E como é que é? A Janaína era a mulher do lado? Recatada, bela recatada no ar. Bela recatada no Não, ar, mas eu realmente, nunca assim. fui pra místico. Pra Místico, a Místico... a Você Místico também era- foi na letreiros místico? assim. fui na Místico. Os letreiros meio rosa, meio Ela vermelho. ela não ia pra minha aula, mas ela ficava no bar da Fanó, bebendo, e depois me encontrava na Místico. Ei, Só que ela não ia pra aula. Isso aí vou te processar. Mas se fosse hoje, né? Tinha vídeo aula, né? Pediu aula. É. Pra que esse negócio? Você que lecionou no período errado. Mas foi isso que aconteceu com a Praia de Iracema. Entendi. Aí nós perdemos quem? Nós perdemos a classe média, Sim. que era que fazia com que ela acontecesse. A classe média, por conta do turismo sexual, ou seja, os pais, as mães e as próprias mulheres, elas não queriam ir para a Praia de Iracema mais, porque elas chegavam lá, era um ambiente repleto, com muitos homens, todos interessados em sexo. E elas, na verdade, não estavam interessadas nisso, estavam interessadas em E diversão. ficou perigoso também, viu? Ficou perigoso pra estacionar, pra chegar. Pra deserto, né? Ficou deserto. Pô. Mas ainda tá um A pouco. violência também, claro, Violência, naquele momento estava crescendo na cidade, né? Mas foi isso que fez com que a classe média pudesse se afastar. Quando a classe média se afastou, aí ficou um vazio. Por quê? Porque os moradores, no mesmo tempo que a Praia de Iracema era muito legal pra gente que se divertia, para os moradores, Terrível. era terrível. Aí o que os moradores fizeram? Saíram. É por isso que a classe média agora que está retomando com novos apartamentos que estão sendo feitos lá e tudo mais, está recuperando a população, a demografia. Certo. Mas se você pegar a última década, por exemplo, a década entre 2000 e 2015, praticamente a Praia de Iracema era um lugar meio deserto, não tinha ninguém mais morando. Porque o pessoal tinha ido Exato. embora, quem morava. Tá até voltando agora, né? Agora tá Tá voltando voltando. moradia, tá voltando também, claro, bares, restaurantes, mas tem que ter muito controle urbano para não deixar acontecer o que aconteceu no passado. Vamos lá, 2 anos, né, de governo Sarto, você como vice, a gente está caminhando aí agora para o 3º ano, próximo ano já eleições. Se você pudesse agora, nesses 2 anos, podem falar de um balanço, entendeu? Porque a gente até acompanha, enfim, algumas coisas. Mas se você pudesse agora, nesses 2 anos aqui, começamos o ano de 2023, sabe? Existe alguma área ou algumas áreas que você considera, assim, um ponto crítico, sabe? Ainda está deficitária, que realmente vale a pena um olhar diferente a partir de agora? Existem alguns segmentos que você fala assim, cara, Emanuel, eu acho que nesse ponto aqui, a própria prefeitura poderia chegar junto a partir de agora e vai melhorar? Existem alguns segmentos que você poderia destacar? Vai ter que melhorar numa área especificamente, que é a área da saúde. Por uma razão simples.
a gente passou 2 anos de pandemia. O primeiro ano do governo do Sarto e do meu foi tratando ainda de pandemia. Lembre-se que o Sarto pegou a segunda onda. Não. Ah, na pandemia Sim, 2020. o Sarto pegou... Veja, a pandemia foi 2020. Isso. Quando ele assumiu, em janeiro de 2021, junto comigo, veio a segunda onda. Lembre-se que a gente teve de novo fechamento de tudo e tal. Ficou ali até maio, junho. Aí voltou. Depois teve terceira onda. Depois teve quarta onda. E agora, recentemente, teve quinta onda. Então, assim, a pandemia nos acompanha, sempre nos acompanhou e continua nos acompanhando. O Brasil está muito melhor do que outros países, claro, relacionado com a pandemia. Né? Não quer dizer não o que é, né? Mas a área de saúde, especificamente, por tudo que aconteceu, ela precisa de uma atenção super especial e o Sarto vai dar essa atenção muito especial nesses próximos 2 anos. Por conta de tudo que aconteceu. Ainda relacionado com o quê? Com a pandemia, a saúde sempre vai ser... a gente sempre vai ter um cargo, sempre vai ser difícil lidar com a saúde. Sempre. E não é só no Brasil, não é só no Ceará, não é só em Fortaleza. Se você for nos Estados Unidos, é um drama. Um drama. Porque nos Estados Unidos, se você não tiver empregado, você não tem plano de saúde. Sim. E se você não tiver empregado com plano de saúde, você não consegue pagar o sistema porque ele é todo privado. Sim, fica endividado. Então a galera nem vai no médico porque tem medo. Tirar Lembre-se que o Obama ficou conhecido pelo quê? Obamacare. Veja. O Obama passou 8 anos no governo. Até hoje ele é conhecido como o cara que fez o Obamacare. Um programa para 50 milhões de pessoas poderem ter acesso à saúde. Lembre-se também que durante a pandemia muitas pessoas morreram nos Estados Unidos porque não conseguiam acessar o sistema de saúde. Sim. Porque era privado e não tinha condição de pagar o tratamento de Covid, que é caríssimo. Aqui todo de graça pelo SUS. Sim. Então, para você ver a diferença. Agora, o que aconteceu com a saúde? Ela já tem muitas dificuldades de financiamento, inclusive um dos grandes problemas da saúde é financiamento. E aí isso é uma política nacional, vai ter que ser resolvido no Congresso Nacional. Mas é interessante o seguinte, a pandemia, quando ela veio, ela parou praticamente com todos os atendimentos e todo mundo passou a se dedicar à saúde. Uma salva de palmas para todos os nossos médicos, fundamentais, profissionais. E o que aconteceu? Exames, consultas, cirurgias ficaram represadas, as eletivas. E agora quer uma aguinha? Eu quero uma água, claro. Uma aguinha aqui. Essa é a que passarinho bebe ou a que passarinho não bebe? Essa aqui é do batom? A minha. Essa aqui é pra ir pro bloco pré-carnaval que vai ter daqui a pouco, da prefeitura. É que passarinho não bebe? É que passarinho não bebe. Cara, depende do passarinho também. Eu acho que tá tudo tão mudado. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tchim. Interessante. Bom, né? Sim, o que a gente tá falando? Isso é isso. Então é isso. Saúde. Sim. Seria o seu... É a área que a gente deve focar, priorizar, porque ela é uma área importante, fundamental para a população da nossa cidade, que é uma população que está envelhecendo. Aqui vale uma grande... Eu vou deixar uma reflexão aqui para todos que estão nos vendo, ouvindo e assistindo. É o seguinte, nossa população está envelhecendo. A partir de 2035, a gente vai ter 33% da população da cidade de Fortaleza e da região metropolitana com mais de 60 anos de idade. Isso significa um novo e grande desafio para o sistema de saúde. Para que a gente consiga enfrentar esse desafio no futuro, a gente tem que começar agora, no presente, a preparar esse futuro. Muito bom. E fora a saúde, o que a prefeitura tem feito para esse futuro? Assim, em termos econômicos, em termos de lazer, como é que tem pensado nisso? Super legal a sua pergunta. Em primeiro lugar, Fortaleza tem um plano de longo prazo, tem uma ambição, que é o Fortaleza 2040. Quem não tem projeto de longo prazo, não consegue nem viver no curto prazo. Então, você precisa ter uma visão de longo prazo e a gente tem Fortaleza 2040. Em segundo lugar, no Fortaleza 2040, a gente tem 33 projetos. Começou comigo 2040. Começou quando no plano de governo do Roberto Cláudio, a gente colocou lá que iria fazer o plano de longo prazo. O Roberto ganhou, fui secretário de Juventude, ajudei a construir, passei 2 anos, fui trabalhar com Camilo Santana como chefe de gabinete. Passei 4 anos, 1 ano e meio como chefe da Casa Civil, saí, me candidatei a prefeito, fui escolhido vice-prefeito e agora estou como vice-prefeito e superintendente do Instituto de Planejamento. Então, o segundo ponto é o seguinte, a gente tem 33 planos setoriais para desenvolver desde a economia até
a educação. Ou seja, todo esse espectro aqui está lá com 33 planos dentro do Fortaleza 2040. Terceiro, Fortaleza é uma cidade que está passando por um processo de desindustrialização. Nossa cidade já foi uma cidade de indústrias. A Francisco Sá, Parangaba, tudo aquilo é indústrias. O próprio Porto do Mucuripe ainda você tem aqui. A gente está passando por um processo de desindustrialização. A indústria saiu daqui e foi para Maracanaú. Foi para Horizonte. Exato. Está no Pecém agora. Então, uma cidade que passa por um processo de desindustrialização, o que ela deve fazer? Ela deve focar em quê? Nas suas vocações. Qual é a vocação de Fortaleza? Comércio, serviços. E entre comércio e serviços, claro, uma grande estrutura para turismo. Que tem a ver com comércio e serviços. Exato. Isso. Então, é daí que vai vir a riqueza da cidade de Fortaleza, a sua prosperidade. Quando? Agora, já está acontecendo. Tá. A gente já tem o primeiro PIB do Nordeste. Você está na cidade que tem o primeiro PIB do Nordeste. E a Beira-Mar? A gente passou Beira-Mar Salvador. tá linda. Tá linda. É isso que eu também, muito tempo, mas eu vou dizer, Beira-Mar tá maravilhosa. A Beira-Mar tá nível... E vai ficar melhor ainda a orla da cidade de Fortaleza e também a Barra do Ceará. O Sarta acabou de inaugurar a Beira Rio. Vai lá conhecer a Beira Rio. A Barra do Ceará é tão linda. Lindo. Lá a Beira Rio hoje é uma beira-mar ali que você tem no Rio Ceará. Olhando para a ponte, para aquela ponte linda que algum dia a gente vai mudar. Vai ser uma ponte maravilhosa, linda. Mas linda. Merece ligar Calcaia, Fortaleza com uma ponte muito bonita para que a gente possa contemplar. Agora, muito lindo, maravilhoso. Todo mundo amigo. Praça do Ferreiro, que diabo é aquilo? Não, eu tenho que falar. Será que é uma coisa do diabo? Não, tá parecendo, querido. Porque de Deus ali não tá muito bom, não. Ela fez efeito nessa água. Foi. Acabou de chegar. Deu nem tempo. Visei a praça. Mas assim, Não mude de assunto, não. Fale da minha Praça do Ferreira aí. A Praça do Ferreira, o problema não é a Praça do Ferreira. O problema de lá é o centro de Fortaleza. Nós temos um centro hoje que a gente chama de monofuncional. Ele só tem uma função. E ele só funciona basicamente de 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Depois ele se deprime, ele morre. Um lugar como esse, ele está fadado a vivenciar, digamos, um conjunto de crises e também um conjunto de prejuízos, quando ele poderia ter muito mais benefícios, mas não tem. Então, a Praça do Ferreira, o problema não é a praça, o problema é o centro. É o entorno, né? O entorno. Faz o quê? A gente tem que fazer que no centro de Fortaleza, primeiro, ele deixe de ser monofuncional, ou seja, ele tem que ter moradia junto com a atividade econômica, no caso, comércio. Também precisamos mudar a estrutura de comércio no centro. Ela não pode ser uma estrutura de comércio que funcione apenas de 8 às 5 da tarde. A gente tem que ter atividades que algumas podem se encerrar às 5 da tarde, mas na hora que umas estão se encerrando, outras estão abrindo. Barzinho, né? Os bingos. Mas veja, bingo, vou aproveitar o que você falou. O bingo, ele fazia que tivesse atividade noturna no centro. Ele é bom pra você. Eu ia buscar lá uma figura da minha família, próximo para primeiro grau, tá entendendo? E movimentava mesmo. Tinha um negócio ali acontecendo. Mas acabava fazendo com que o centro ele pudesse ter atividades noturnas. Então, o centro, ele precisa ser esse lugar vivo todas as horas. Se você for no centro 11 horas da manhã, tá lotado, muita gente, etc. Agora, Fortaleza também, na sua ambição de longo prazo, no seu planejamento, tem algo curioso, que é, cada vez mais, a gente tem que ter uma cidade policentralizada, com vários centros. Por isso que a prefeitura tem um projeto, que começou com o Roberto Cláudio, o Sarto continua, que é o Meu Bairro Empreendedor. Que é para fortalecer o quê? A economia do bairro. Gerar emprego no bairro, fortalecer a economia do bairro, deixar o dinheiro circulando no bairro, gerar prosperidade e ascensão social no bairro. Com isso, as pessoas usam menos o carro para se deslocar, sobra mais tempo para elas cuidarem de si, cuidarem dos filhos e se profissionalizarem, fazerem um curso de capacitação, de qualificação profissional. Elas morando no bairro, reduz a pegada de carbono, inclusive, né? Ou seja, porque não precisa usar o transporte. Ela faz tudo ou a pé, ou de bicicleta, ou num pequeno deslocamento ali, muito rápido.
melhora a qualidade de vida na cidade como um todo, porque você tem uma cidade que não tem trânsito ou congestionamento, como acontece em alguns lugares de Fortaleza, mas em outras cidades do Brasil é um inferno, por exemplo, como São Paulo, você falou no diabo, né? Então, pra você... Eu não terminei de falar do diabo aqui, não. Então, assim, o centro é isso. E se vocês estão trabalhando no centro? É isso que eu quero saber. Estão trabalhando no centro. Viva o centro! Certo. A gente está trabalhando com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Centro, a CDL. A gente está trabalhando com os empresários. E para quê? Para fortalecer o centro com novas atividades econômicas, mas também com moradia no seu entorno. Não naquele centrinho no meio, mas no seu entorno a gente tem moradia. Agora, que tipo de moradia, Elcio? Pergunta, vai. Que tipo de moradia, Elcio? Então, moradia... Ainda bem que você fez essa pergunta. Moradia para pessoas jovens, como a Beatriz, que está aqui me filmando. Oi, Beatriz. Para pessoas jovens, que têm uma renda em torno de 4 a 10 mil reais, que ou vivem só, ou vivem com apenas uma pessoa, ou é um casal e só tem um filho ou uma filha, enfim. Estudantes, etc. Esse tipo de pessoa, né? A gente tem que fazer com que o setor imobiliário perceba essa oportunidade e ofereça produtos no centro adequados a essas pessoas. Mas socialmente, só para eu terminar a Praça do Ferreira, porque muita gente pediu para eu perguntar o negócio da Praça do Ferreira. Eu não vou esquecer da Praça do Ferreira. Você quer saber de pessoas em situação de rua? Eu quero saber o que o poder público, a prefeitura pode fazer em relação àquela situação, aquelas pessoas, sobre as pessoas também que a gente está falando. Ok. Aquelas pessoas que estão em situação de rua, em primeiro lugar, por que grande parte delas se concentram no centro? Fortaleza tem, segundo o censo que nós fizemos, o Sarto fez o censo, no primeiro ano de gestão ele fez o censo de Fortaleza. A gente tem aproximadamente 2.600 pessoas pelo censo de 2021. Pode ser que tenha aumentado um pouco mais, mas 2.600. 2.600 pessoas em situação de rua. Só para você ter uma ideia, São Paulo tem 45 mil pessoas em situação de rua. Fortaleza tem 2.600. Nosso problema é 18 vezes menor que o de São Paulo. Mas, uma parte das pessoas se concentra no centro de Fortaleza, por uma razão simples. O centro de Fortaleza produz muito resíduo sólido. Boa parte dessas pessoas que estão lá em situação de rua são catadores. Então, o centro como um polo, então, o maior polo gerador de resíduo sólido de Fortaleza é o centro. Então, as pessoas ficam ali também para recolher, né, como catador, os resíduos sólidos. Isso é uma questão. A outra questão, o centro, aquilo que eu falei, quando dá 5 horas da tarde, ele se deprime. Sim. Um lugar que se deprime é um ótimo lugar para quê? Morre, né? Para pessoas em situação de rua ocupar. Então, se não tem pessoas ocupando com outras atividades... Tem muita marquise, né? Pronto. Aí tem muita marquise. Também é um lugar de fácil acesso. E aí você tem um conjunto de instituições hoje que toda noite vai entregar... comida. Comida. Então, isso vai fazendo com que aquelas pessoas, elas permaneçam ali. Eu vou sempre ao centro e às vezes eu paro lá e fico conversando com as pessoas que estão em situação de rua. A última conversa que eu tive, eu fui a penúltima conversa, tinha uma senhora que estava lá e ela me contou que ela passa a semana toda lá, mas ela tem uma casa lá no Bom Jardim. Muitos deles. Viu? Então, assim, ela não é uma pessoa que não tem uma moradia. Ela é uma pessoa que tem uma moradia. Mas, para ela sobreviver, ela prefere ficar no centro durante a semana. Não é um emprego, mas é um trabalho. Digamos assim, entre aspas. Chega alimento? Né? Chega alimento. Ela realmente cata, né? Ela é uma catadora de resíduos sólidos. Vende aquilo ali? Vende aquilo, vira uma renda para ela. Ela tem a atenção de todo mundo. Por incrível que pareça, é mais fácil ela acessar a política pública, porque a política pública vai até ela. Vai lá, Vamos cortar o seu cabelo. A vacina, não sei o que. Sua vacina. Então, assim, para ela, acaba sendo mais fácil para ela acessar uma política pública, o que é uma grande contradição. Então... Tem solução? Solução, a não ser, se você está me falando solução 100%, jamais. Porque eu estava em Londres ano passado, na London School, na Escola de Economia e Ciência Política de Londres. Eu, quando cheguei, fui para um hotel que é da London School e depois fui andar no parque. E lá tinha 70 pessoas recebendo comida, pessoas em situação de rua.
Pergunta pra mim, qual a diferença, Elcio, entre Qual a lá e aqui? diferença, Elcio, de Londres para Fortaleza? Pronto, a diferença é a seguinte, vou explicar qual é. É porque lá não tinha nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhuma mulher grávida na rua. Era idoso? As políticas públicas funcionam Era para o quê? essas pessoas, é isso? Porque não pode. Não pode. Eu pensei que ia falar que tava no colégio. Por isso que eu tenho insistido que aqui em Fortaleza a gente tem que priorizar. Pessoas em situação de rua sempre existirá em qualquer cidade do mundo. Se você se levantar agora, pegar um avião e for para São Francisco, você vai se levantar e fazer isso? Não. Não, eu já fiz. Já fez? Já fiz. Então, mas se você fizer isso agora, você vai se deparar com a cidade de São Francisco inundada de pessoas na rua. Exato. Então, a gente tem que entender que parte das pessoas que estão na rua, elas continuarão e possivelmente dificilmente sairão da rua, ou elas desejam sair. Numa democracia, eu tenho que respeitar, porque isso faz parte da liberdade das pessoas poderem... Direito de... Agora, criança e adolescente em situação de rua, mulheres grávidas, a gente não deveria aceitar jamais. Por isso que o foco da prefeitura agora é estruturar um plano para trabalhar e acabar com crianças em situação de rua. Elcio, vamos lá. Tocar num assunto aqui que todo mundo já sabe, mas é importante a gente estar com a presença aqui sua aqui, mais uma vez agradecendo a disponibilidade. Seguinte, nacionalmente houve um racha PT-PDT. Isso é claro, isso é notório, e todo mundo sabe, não sou eu que estou falando, isso foi veiculado. É óbvio que isso ia reverberar em todas as capitais, né, em todos os estados do Brasil, como aqui no Ceará. É humano, PT eleito em primeiro turno. Ok? De repente foi uma surpresa, porque o Elmano surgiu assim aos 45, não, aos 48 do segundo tempo, nesse pós-racha, e tá lá. Hoje, como é que tá o diálogo do governo Sarto com o Elmano, independente das amizades, que o Sarto também vem da Casa Legislativa, né? Então já tinha uma... Você também já trabalhou, né? O Sarto era presidente da Assembleia, era deputado, entendeu? Então existe, claro, né, nos bastidores, uma amizade de pessoa com pessoa, e como cavalheiros são civilizados. Agora, nesse pós-racha, como é que tá o diálogo da prefeitura com o governo? Porque a gente sabe que um diálogo de uma capital como Fortaleza com o governo do estado ajuda muito em alguns avanços. Como é que tá esse diálogo? Olha, o Sarto, ele é uma pessoa completamente do diálogo, é um cara muito tranquilo, né? Em inglês, normalmente, o pessoal fala, é uma pessoa low profile, né? É uma pessoa good vibes, né? Gosta de música e tal, sabe bem conduzir a política, ouvindo as pessoas e conversando com as pessoas. Ele tem algo que pouca gente tem, claro, por conta da experiência dele. Ele foi vereador de Fortaleza, foi 7 vezes deputado estadual, né? Então ele sabe trabalhar com aquilo que se chama pares interpares, que é você liderar os seus próprios pares, uma coisa muito difícil, né? Então, o diálogo da prefeitura com o governo do estado, ele é um diálogo do ponto de vista da prefeitura, totalmente aberto para as questões institucionais, para que a gente pactue determinadas questões institucionais e elas sejam implementadas em parceria entre governo e prefeitura. A gente não pode jamais comprometer a vida das pessoas, o bem-estar das pessoas, por conta das disputas políticas. A eleição acabou. Agora a gente tem que saber o seguinte: quais são as responsabilidades que precisam ser postas à mesa para que essas responsabilidades elas direcionem qual será a ação que será tomada. Eu vou lhe dar um exemplo muito fácil de você compreender o que é que eu estou falando. Fortaleza tem o Instituto Dr. José Frota. É um dos hospitais de referência no país. Sim. Um hospital com 640 leitos. Um hospital de mais de 600 milhões de reais de manutenção. 50, dependendo do mês e do período, entre 50% e 55% das pessoas que são atendidas no Dr. José Frota, no IJF, são do interior. Como é que fica essa pactuação em relação ao financiamento do Hospital IJF? É uma responsabilidade que o governo do estado precisa assumir. Vou lhe dar outro exemplo. O aquário está há 12 anos parado. Verdade. O aquário é um projeto do estado, mas a prefeitura pode ajudar e deve ajudar no que for necessário. O governo do estado vai fazer ou não vai fazer? O Elmano vai fazer ou não vai fazer? O Camilo não fez. O Elmano vai fazer? Se vai fazer,
quando vai fazer e o que ele quer de parceria da prefeitura para a gente fazer. Para a prefeitura é bom, para a cidade é bom. Sim. Então, eu acho que a gente tem que ter inteligência, tem que ter grandeza, tem que ter dignidade para separar as coisas. E daqui a 2 anos, pode ter disputa política de novo, separado PT e PDT? Pode. Porque a democracia é um regime em que você, a cada 2 anos, a cada 4 anos, não 2 anos, mas a cada 4 anos, você apresenta à população projetos e a população escolhe qual deve ser o projeto que deve ser colocado em prática. Isso é a democracia. Tem muitas pessoas que tentam uma definição mínima de democracia. E qual é a definição mínima de democracia que muitos autores intelectuais defendem? É que a democracia nada mais é do que a substituição de um grupo por outro sem violência. Pronto. Essa é uma definição mínima de democracia. Então, daqui a 2 anos pode ter de novo eleições e pode estar separado. Mas isso não impede que haja um diálogo institucional. E eu vou te dar outro exemplo. O Camilo, quando ele estava no governo, eu conversei com ele porque quando a gente estava juntos, no governo do estado foi feito o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região do Cariri, o PDUI. Foi feito o PDUI da região metropolitana de Sobral. Não foi feito em Fortaleza. Eu, como superintendente do Instituto de Planejamento, e que é a única instituição que tem competência técnica, né, para fazer o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, e eu incluí, inclusive e sustentável da região metropolitana de Fortaleza, é o Instituto de Planejamento, o IPLANFOR. Eu fui lá no Camilo. Camilo, eu preciso de recursos para fazer o PDUI da região metropolitana. Ele passou o recurso através da Secretaria de Cidades e hoje o IPLANFOR tem um acordo com a Secretaria de Cidades. Eles não vão fazer o PDUI por conta da questão política? Quem sai perdendo? A população, né? Não tem claro, condição. Agora... Então, essa é uma questão institucional. Então, por isso que eu falo. Do ponto de vista da institucionalidade, eu acho que está tudo certo. Agora, acho que ele derramou um pouquinho. Um pouquinho de água aqui. Agora é o seguinte. Esse chá aqui. Vamos para as perguntas mais complexas. Você era tipo best do Camilo. Cérebro do Camilo. Todo mundo falava. Camilo só faz o que Elcio... Né? Não era bem verdade, mas... mas é o que rola. É a conversa que rola. E aí, como é que é hoje sua relação com o Camilo? Acabou? Não pode dizer que acabou, mas depois que a gente tomou posições diferentes, nunca mais a gente se encontrou, na verdade. Nem se fala no WhatsApp? Não, nem no WhatsApp. Nem no WhatsApp, a gente nunca mais se encontrou, se falou, se cumprimentou. Acho que faz parte da política também. Eu não concordei com o processo, com o modelo. Eu não defendia, nunca defendi o rompimento da aliança. E eu sempre acreditei que a aliança era o melhor caminho. E também lá atrás, eu sempre achei que o Camilo, se ele queria fazer o sucessor, ele deveria ficar no governo até o fim. Eu achava que era o melhor caminho para você fazer um sucessor, porque é muito natural. Ou, se fosse sair, que deixasse uma coisa publicamente acordada. Acordo de bastidor não existe. Aqui, por exemplo, eu combino com ele algo, isso é bastidor. Agora, uma coisa é a gente falando ao vivo e sendo transmitido. Registrado, né? Registrado. Então, assim, acordo de bastidor não existe. Nem na vida política, nem na vida social, nem na vida empresarial, né? E acordos se desfazem durante um processo. Então, eu sempre fui favorável. Primeiro, se você quer fazer o sucessor, fica até o fim. Se você não quer fazer o sucessor, antes de sair, você acorde claramente, publicamente, estou saindo, a candidata à minha sucessão é a que vai assumir, Isolda Sela, vai ser governadora e já é candidata à reeleição, já acordado com todo mundo. Tá aqui o Cid, tá aqui o Ciro, tá aqui o Roberto Cláudio, tá aqui o Mauro Filho, tá aqui o Evandro Leitão. Vamos marchar juntos em direção ao governo do estado. E nacionalmente? Não, o Ciro é candidato a presidente e nós temos também o palanque do Lula no estado do Ceará. Quem vai subir no palanque de quem? Vamos acordar aqui, vamos discutir se todo mundo sobe no palanque de todo mundo, quem é que Como sobe... sempre foi, né? Sempre teve, assim, o Ciro, por exemplo, o Lula, né? O PT já foram candidatos várias vezes. Olha, não espere de mim, aí eu tô falando pessoalmente, de Elcio Batista, esse tipo de postura. Eu sou uma pessoa muito transparente e sou uma pessoa que fala as verdades e aquilo que eu acredito, né?
o processo todo, ele acabou me levando para uma situação limite. Né? Você veja que o meu próprio partido estava aliado nacionalmente com o PT, o PSB, o Alckmin é o vice do Lula, mas aqui no estado do Ceará, porque o PSB tomou uma decisão nacional, liberou os diretórios para fazerem as suas próprias coligações. Aqui no Ceará, o partido tomou uma decisão no diretório, por unanimidade, que apoiaria qualquer candidato do PDT, independente de quem fosse, Sim. para governo. E qualquer candidato do PT para senador, independente de quem fosse. Eu passei muito tempo sem me filiar a um partido político. No momento em que eu me filio, eu tenho disciplina partidária. Sim. Se desejavam que eu tomasse uma outra postura, isso deveria ter sido conversado comigo lá atrás. Lá atrás, né? Assim, eu tenho lealdade a ideias, eu tenho lealdade a projetos, e é isso que eu defendo. A eleição do Sarto e a minha, elas foram uma eleição de sucessão do Roberto Cláudio, com o aval dele, com o apoio dele. Então, isso criou uma situação muito desconfortável para muita gente que faz parte do grupo. Você acha que isso quebrou tudo? E eu sempre alertei, porque eu achava que isso iria acontecer. E que iria acontecer justamente isso que aconteceu, e mais do que isso, que num processo como esse, invariavelmente, não só a divisão, mas pior do que divisão, você tem o afastamento das pessoas, o fim de relações de amizade. Pessoais, né? Você lida bem com essa coisa da política, com a amizade, essa coisa assim? Você fica de boa? Você tem saudade do Camilo? Ai, do Camilo, eu queria tanto compartilhar, sei lá, Big Brother com o Camilo. Alguma coisa, alguma coisa assim. Oi, é o Mano. Quem? É o Mano? É o Mano. Tô com o Elcio aqui. Só um minutinho. Tá tudo bem. Inclusive, você pode vir aqui no podcast. Tô gravando aqui com a Janaína e o Elcio. Só um minutinho, é o Mano. Não, então. Fala aí, Barão. Tudo bem, Barão? Como é que você tá? Não, Elcio, me diz. Não, a gente... Não, tô vamos aqui. mudar de assunto, não. Ninguém vai A mudar gente se encontra aí, a gente bate um papo. Valeu, tchau. Não, eu quero saber se você lida bem com esses rompimentos, com esses movimentos que a política faz, tipo assim, uma hora tem uma falsidade aqui, outra hora um faz as pazes aqui. Você tem uma saudade de uma relação pessoal com alguém que você já rompeu politicamente? Não tô falando só do Camilo, não. Você tem? Ou você lida bem? Não tem saudade de ninguém. Eu nunca tinha rompido politicamente com ninguém. Na verdade, né? Então... Ficou na fossa? Não, na fossa jamais. Ah, tá. Mas é o seguinte, eu acho que eu vou recuperar um autor aqui, que vocês, infelizmente, vocês não assistiram minha aula, então vocês não lembram mais. Mas o Max Weber tem um texto famosíssimo, vale uma dica, chamado A Política como Vocação. Na verdade, são duas conferências. Uma é a política como vocação, a outra é a ciência como vocação. É o melhor, assim, é uma conferência, mas quando você lê, parece que você está lendo O Príncipe do Maquiavel. O conceito que ele quer trabalhar lá, né, é justamente uma descrição da política moderna, organizada em torno de partidos políticos, e é uma descrição da política moderna, da realpolitik. E a realpolitik, o que é a política real? A política real, quem melhor descreveu na literatura foi o Shakespeare. Quem lê as obras do Shakespeare, o que são as obras do Shakespeare relacionadas com o poder? Traição, assassinato, envenenamento, infidelidade. É o proibido. É infidelidade. É sempre denso, né? A relação é densa. Tudo que você possa imaginar está descrito lá no Shakespeare. Quem quer entender o que é a política real é ler o Shakespeare. Bom, mas a política é só isso ou ela ainda tem um pequeno espaço aqui em que a gente tem que tratar de valores? Né? Essa é a pergunta que você precisa fazer. O poder é algo relacionado só com aquela tese de que os fins justificam os meios? Ou a política ela é maior do que o poder? Porque a gente também não pode reduzir a política ao poder. Porque, por exemplo, tem política em todas as instituições que não necessariamente ali tem uma disputa de poder necessariamente. Então, a política é mais que o poder. Porque a política é utopia também. O poder não. O poder é concreto, é real. A política é esperança. O poder não. O poder é o hoje, o agora, a decisão, a escolha, né? Então, é preciso fazer essa diferenciação.
a minha decisão não foi uma decisão baseada no poder. Veja, o que teria sido mais conveniente? Você ficar com o ministro lá, né não? Sem dúvida. Ter ficado do lado do partido que tinha tudo para ganhar no Estado e no governo federal. Sim. Mas eu não trabalho com a conveniência. Eu trabalho com algum nível de coerência. Eu trabalho com a política e não necessariamente com o poder, né? Eu trabalho com a utopia, eu trabalho com a esperança. Porque até por conta da minha formação como professor. Eu não quero chegar no poder a qualquer custo. Eu não quero chegar no poder passando por cima das pessoas. O Max Weber, nesse texto, ele fala que o grande inimigo do político é a vaidade. Todo dia você tem que se conter com a vaidade. Porque é muito fácil você se transformar numa pessoa vaidosa. Com certeza. Olha aí, você não viu o Elmano ligando agora pra gente aqui e tudo mais? Aí você fica vaidoso. Exatamente. Claro, mas não é eu nem tratei ele muito bem, eu gosto muito. Só porque tu tava aqui. Só porque eu tava aqui. Então veja, você fica vaidoso, né? Mas você não pode ficar vaidoso. Você tem que evitar ficar vaidoso. Então, para você não ficar vaidoso, você tem que fazer terapia. Mesmo longe... Acendeu um incenso ali. Ei, mesmo Ó, já longe... pagou, viu? Pagou isso A aí. energia tá pesada. Tá um pouquinho longe aí. Ixi, será que a pergunta que eu vou fazer? É nada. Tá leve. Mesmo longe, um pouquinho, né? A gente aí, ano que vem, em outubro, vai ter eleições para as prefeituras, né? Já se conversa da reeleição do Sarto? Ou ainda é sabe, é um caminho, não vou dizer minado, mas um caminho que não se fala ainda, em função de ir com a frente forte do PDT e tal. Já se fala da reeleição do chapa Elcio Sarto? Eu não sei se é Elcio Sarto, mas a reeleição do Sarto, eu considero ela como algo dado, que a gente está trabalhando para isso, para ele ser reeleito. Por que não o Elcio? O que foi que aconteceu? Não, tô falando assim... Foi a ligação do Elmano? Espera... Ei, já viraram Já? Espero, o Elmano nem... espero que a gente possa marchar juntos. Desejo isso, quero isso, né? E vou lutar por isso. Agora, claro que essa não é uma decisão que só me cabe, né? É uma decisão que cabe ali ao conjunto de forças. Então hoje principalmente é a reeleição do Sarto, é o que se fala dentro do partido. Sim, claro. E a gente está trabalhando para isso. Estou fazendo todo o esforço para que isso aconteça. Mas dizem por aí que a gente vê mais o vice do que o prefeito. Ah, isso é pessoal que gosta de mim, mas não é verdade. O prefeito... Pronto, falei. O prefeito... Eu achei forte. O Sarto. É porque tem algo inerente também à política, que é o seguinte. São qualidades da pessoa, né? São características da pessoa que algumas se sobressaem mais do que outras. O Sarto, ele tem uma trajetória no legislativo. Essa é a primeira experiência do Sarto no executivo, como prefeito, né? E, claro, ele vem de uma experiência no legislativo em que as qualidades que ele tem para o legislativo, que ele desenvolveu, porque também a gente vai aperfeiçoando nossas qualidades. Veja, se você olhar a trajetória do Sarto, ele é irretocável. Ele foi líder do governo municipal, na Câmara Municipal, ele foi presidente da Câmara Municipal, ele foi 3 vezes vereador, ele foi 7 vezes deputado estadual, ele foi líder do governo várias vezes, ele foi presidente da Assembleia, ele foi primeiro secretário, ou seja, ele ocupou vários espaços importantes, né? Importantes de liderança. Agora, ele veio para um desafio que é esse de você ser do executivo, e você aí modifica tudo. Tem um processo de aprendizagem, né? Nisso. Agora, o Sarto tem um compromisso muito claro com Fortaleza. Ele conhece muito bem a cidade, ele circula muito bem pela cidade, ele é um médico. Você está falando isso em relação a mim, o vice aparece. Mas às vezes que eu saio com o Sarto, várias vezes que eu saía na campanha e depois, você chega na periferia de Fortaleza, aí de repente aparece uma pessoa. O prefeito está passando ali, aí a mulher sai correndo e tudo. Ah, Sarto, você fez o meu parto, você está lembrado de mim, etc. Ou seja, ele é uma pessoa que tem um carinho muito grande em vários lugares da cidade. E no convívio, o Sarto é uma pessoa muito boa, né? Muito humana. Diz que ele é legal, né? Muito legal, muito coerente. Então, eu acho que tem um processo de aprendizagem, ele está aprendendo a lidar com essa história do executivo e com digamos, como é que você trata dessa coisa do executivo e como é que você se apresenta. Lembre-se também, tá aqui, esse é um exemplo, a gente está num processo de transformação de toda a estrutura de comunicação. Sim. Né? Isso, tá. E que as pessoas, às vezes, têm dificuldade de tem que se adaptar, né? Então, mas
não tenho dúvida de que o Sarto vai chegar muito bem no Tu próximo consegue ano. trazer ele aqui no dúvida, podcast? Consegue trazer ele aqui? Consigo, vou chamar ele pra vir aqui. Deus tá vendo. Ó, É, tô ei, esperando. eu tenho uma dúvida, deixa eu te falar uma Dá, coisa. dá pra colocar essa água pra ele? Dá, a gente bota até outra. Essa água é boa, né? É. Deixa eu te falar, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, você é vice-prefeito, ok? Né? Tá lá, vice-prefeito. Sarto viaja, você vira prefeito. Muda alguma coisa? O salário. Não, é porque assim, ó, o vice-prefeito tá aqui, com 8 caju aí. Mas vamos dizer que fosse o prefeito agora. Vice-prefeito, bloquinho, prefeito, tudo bem com vocês? Vice-prefeito, bloquinho de novo. Aí bota Muda aquele alguma colete coisa? da defesa civil. Não muda nada. Eita, deixa eu te falar. Eu vou pro bloquinho daqui a pouco. É, Nós, né? É, nós. Mas não muda nada, é a mesma coisa. Mesma coisa. Ei, uma coisa cogitária, eu ser síndico do prédio, tu tem noção do... Eu fui síndico de prédio, viu? Ei, tu tem noção do... Ele se acha. Cogitário, assim, ó. Bota, Manuel, eu mudei na hora que eu vi. Foi. O Foi. poder Bota a mulher pra ser síndico. A vaidade subiu a cabeça total, imediatamente. total. Não gostei aqui dessa garagem, foi... impressionante mesmo. Tu fica vaidoso, Elcio? Não. Ah, É aquilo que eu acabei de falar. Todo o esforço que a gente precisa fazer na política. Agora, você precisa ter compreensão é você conter a sua vaidade, né? Tem, de forma mitológica, né? Ninguém sabe se isso é verdade ou não, mas dizem que todos os grandes generais, imperadores romanos, quando eles voltavam de uma batalha que eles tinham vencido, quando eles adentravam a cidade de Roma, né? Normalmente tinha uma pessoa que ficava do lado dizendo: lembra-te que vais morrer. Lembra-te que vais morrer. Né? Ou seja, para mostrar a finitude relacionada a tudo aquilo que estava passando. Mas eles construíram um O arco poder logo. é efêmero. É. sim. O poder é efêmero. Você O está- poder de Roma, mesmo de Roma, durou muito, mas foi efêmero, se acabou. Acabou. Então todo poder é efêmero. Ele pode durar 10 anos, 20 anos, 30 anos. O Partido Revolucionário Institucional, o PRI do México, passou de 70 anos, até perder, mas perdeu. Perdeu. Essa é a riqueza do poder, da política e, no caso especificamente, da democracia. É que você está no poder hoje, mas isso não tem garantias que você estará amanhã. Sim. Esse amanhã pode ser amanhã, daqui a 2 anos. Esse amanhã pode ser daqui a 6 anos. Esse amanhã pode ser daqui a 10 anos. Ei, mas esse amanhã chegará. Eu vou pegar um gancho que tu falou aí. Fala de Roma, né? Assim que ele... Coçando aqui, dá licença. Assim que eles voltavam das batalhas, escutavam isso e tal, mas eles construíram um arco, né? Pra dizer assim, o arco do Constantino, do fulano, do ciclano, do Tito. Tem lá um monte de arco, Claro. né? Qual é o arco do Elcio? O que o Elcio vai deixar? Assim, é efêmero, a gente sabe que é. Mas é importante, daqui a 30 anos a gente saber que a gente teve um vice-prefeito muito atuante. Qual é o arco que o Elcio vai deixar aqui pra Fortaleza? Para a cidade, nessa gestão, eu vou deixar o melhor instituto de planejamento de todas as cidades brasileiras, que é o Iplanfom. Porra! Aí foi, viu? Tá aí. Pense. Eu vou deixar uma instituição que vai ser uma referência mundial em termos de planejamento urbano no século XXI. Esse é o meu grande legado como superintendente do Instituto de Planejamento. Como vice-prefeito de Fortaleza, eu estou ressignificando esse lugar. Eu estou mostrando que esse lugar é muito importante, principalmente quando você está aliado com o prefeito, quando você trabalha junto com o prefeito, quando você tem um objetivo claro com o prefeito, que é de trabalhar pela cidade de Fortaleza. Eu quero deixar uma nova forma das pessoas verem o vice-prefeito. O vice-prefeito é sempre visto como aquele que quer ocupar o lugar do prefeito. O vice-prefeito é como aquele que quer trair o prefeito. Que nem fica aqui O em vice-prefeito- Fortaleza, por exemplo. O vice-prefeito é aquele que não faz nada. Não, É. eu quero ressignificar esse lugar. Quando você é eleito como prefeito, a primeira coisa que você faz é celebrar uma aliança com ele. Isso. Não é um casamento formal, mas é uma aliança que você celebra. E essa aliança, ela só se quebra 4 anos depois. Pelo menos ela deve se quebrar só 4 anos depois. É assim que eu enxergo. E por isso que eu quero deixar esse legado. Ressignificar esse lugar de vice-prefeito na cidade de Fortaleza como uma pessoa que atua, que trabalha, que tem projetos vinculados à vice-prefeitura. No meu caso, especificamente, eu tenho muito orgulho porque o Sarto me delegou a tarefa de cuidar da Cidade Mundial do Design, desse programa relacionado ao fortalecimento da cultura do design na cidade. E eu tenho muito orgulho também porque o Sarto me escolheu para ser o superintendente do Instituto de Planejamento. Por conta desse lugar, hoje, a gente estruturou a rede brasileira de institutos de planejamento.
que é uma rede que vai dar muito o que falar nesse país em termos de cultura de planejamento, cultura de dados, cultura de transformação, cultura digital e, claro, políticas públicas que geram mais equidade e mais eficiência. Vou fazer uma pergunta sensível. Sensível, vixe. Onde você estaria hoje se Capitão Wagner tivesse sido eleito prefeito de Fortaleza? Onde estaria hoje? Eita, que pergunta difícil. Entra. Eu não sei, mas, assim... Estaria no bloquinho sem ser no camarote. No bloquinho. Eu tava lá no bloquinho. Sem ser no camarote. Talvez eu não estivesse nem dando aqui, não pode estar aí, ó. É verdade. Acho que eu não estaria aqui, pronto. Eu não estaria aqui, eu não vou estar aí. Bom, não sei, eu imagino que se ele tivesse sido eleito prefeito de Fortaleza, um dos lugares que eu deveria voltar seria para a sala de aula, né? Eu tenho muita vontade de voltar para a sala de aula. Estou tentando organizar, inclusive, meu tempo para voltar agora. Sala de aula, eu quero estar na sala de aula novamente. Então, acho que na sala de aula. Mas, talvez trabalhando no setor privado, né? Também como consultor, então emprestando meu conhecimento do setor público para ver como é que eu posso aplicar esse conhecimento no setor privado. As pessoas acham sempre que, assim, o setor privado, ele pode contribuir com o setor público. Mas ninguém nunca para pensar que uma pessoa no setor público pode contribuir muito para aperfeiçoar o setor privado. Muito. Isso é um preconceito que a gente precisa quebrar, tá? Que é que só o setor privado tem pessoas qualificadas e capacitadas para que o setor público aproveite essas pessoas e ele possa melhorar a sua eficiência. Não. Tem muitas pessoas que foram forjadas no setor privado, no setor público, que podem ir para o setor privado e revolucionar o setor privado. As pessoas têm que compreenderem que isso é possível também. É verdade. Eu agora, né, tô no ramo do setor público também, entende? Então eu vejo isso. Trabalhei a vida toda com o setor privado e agora também no setor público. Tô vendo, assim, realmente tem algumas pessoas que você fica ali, assim, poxa, essa pessoa aqui, sabe, trabalha menos do que eu, fulano trabalha, sabe? A gente trabalha 24 horas, pessoal. Exatamente, mas o nível de capacidade de profissionais que também tem no setor, sabe, público, não deixa nada, nem um pouco a desejar do setor privado. Não tô falando de mim não, mas pô mesmo, faz assim. Já tô falando. Mas eu acho que podia ser que se o Capitão Wagner tivesse sido eleito, você não tava entregado do Camilo, aí tava todo mundo junto. Amigo, lá em Brasília. Também era possível. Era possível que a gente tivesse todo mundo junto. Eu não sei se eu estaria em Brasília, mas era possível que vai ligar pro Camilo? Junto. Não. Oi, Wagner. Você deixa eu te falar. Onde foi que você errou? Você tem relação com o capitão? Já encontrou com ele? Fala com ele? É intrigado com ele? Não gosta dele? Como é que é com o capitão? Assim, quando foi que eu conheci o Capitão Wagner? Eu conheci o Capitão Wagner por volta de 2009, 2010, mas muito informalmente, sem nenhum tipo de relação. Quando ele era feio ainda, né? Mas em 2011, eu tive um contato mais próximo, porque o César Barreira foi meu orientador na Universidade Federal do Ceará e ele foi escolhido para ser o diretor da Academia Estadual de Segurança Pública. E me levou para lá para ser o secretário executivo. E o Capitão Wagner dava aula nos cursinhos e tudo mais. E ele esteve lá na Academia Estadual de Segurança Pública. Foi meu primeiro contato mais próximo com ele. Depois veio o motim de 2011 para 2012, aquele momento ali, né? Em que, claro, conheci e vi o que aconteceu. Depois dali, a gente se encontrava várias vezes em vários lugares, né? Em solenidades, nesses lugares todos. Veio a eleição de 2012 do Roberto Cláudio, né? Que ele foi eleito, eu era o coordenador do plano de governo. Quando veio 2014, eu fui coordenar o programa de governo do Camilo com o pai do Camilo, com o Eudoro Santana. Sim. Na verdade, minha relação sempre foi muito com o Eudoro, tá? Muito mais do que com o Camilo. E em 2014, o Wagner foi eleito deputado estadual. Sim. Então, tinha uma relação institucional, recebi ele umas 4 vezes, 5 vezes, que eu me recorde, pelo menos, lá na Casa Civil, na chefia de gabinete, no governo do Estado do Ceará, até porque a minha formação está muito vinculada à segurança pública na universidade, né? Trabalhei com esse tema. Então ele sabia que eu conhecia o tema, tanto que
ajudei, eu acho que bastante no governo Camilo, por conta da minha experiência na área de segurança pública. O Camilo conhecia muito pouco. Não sabia não, né? que tu é da segurança pública. Eu trabalhei bastante tempo, inclusive tinha sido da academia, e tinha toda uma relação com os acadêmicos do Brasil, com os pesquisadores brasileiros sobre segurança pública, né? Então, isso acho que foi muito importante para o governo Camilo, a minha experiência na área de segurança pública. Ajudou demais a ele enfrentar os desafios que foram enormes na segurança pública. Então, minha relação com Wagner, então teve essa relação do governo, que continuou no segundo governo também do Camilo por conta do segundo motim, né? Ali, sempre uma relação, ele sempre foi muito cordial comigo, sempre me respeitou bastante, mas claro, a gente divergiu em termos de segurança pública em muitos pontos, né? Em muitos aspectos relacionados principalmente com essa questão. Vamos ver o que o Wagner tinha pra falar de você? Não. Fala, Wagner! Diz aí, Barão. A gente já sabe dele. Agora me diga uma coisa, quem pra você é o maior nome da oposição do Ceará? Eita. Bom, aí depende, né? Não, agora, pegando carona nessa pergunta, é boa mesmo. Quem é a oposição do Ceará? Não, mas o PDT, eu o PDT tenho, é a oposição? eu tenho um nome a grande nome da oposição do Ceará. Eu tenho uma pessoa. Quem? Não, eu vou esperar o Elcio falar. Porque o PDT agora é a oposição. Ainda Na verdade, tem pois essa. Entendeu? Boa Na verdade, pergunta mesmo. você tem hoje partidos que são de oposição e você tem, na verdade, ainda um processo que ele se fragmentou. Não tem uma cara de oposição como não tem uma cara de situação. Quem é a cara de situação hoje? É o Camilo? É o Elmano? É a Luiziane? Quem é? É o André Figueiredo, que é deputado federal pelo PDT? É o Cid? Quem é a cara da situação? É o Sarto? Também? Ao mesmo tempo, quem é a cara da oposição? É o Roberto Cláudio? Porque o Roberto Cláudio disse que vai fazer oposição. Ei, cadê o Roberto Cláudio? Elmano. O Roberto Cláudio tá pronto. Ele tá voltando, né? Deu uma entrevista semana passada, ele tá voltando, tá se reposicionando. Mas é o Roberto Cláudio, porque ele disse que vai fazer oposição ao governo Elmano, uma oposição responsável, mas vai fazer. Então, é o capitão Wagner, que não é mais deputado, né? É o Acilon. Lembre-se que o Acilon é o presidente do PL. E o PL tem 99 deputados federais. E o Roberto Pessoa. Né? É o Roberto Pessoa? Então, Roberto assim, Pessoa. então, assim, quem é a oposição? Quem é a oposição e, né, ao mesmo tempo, quem é a situação? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento interessante que é o de fragmentação da política, né, aqui no estado do Ceará. E é importante que você tenha uma fragmentação mesmo para você ter um rearranjo de forças nessa próxima década. E a gente vê quem é que vai conseguir lá na frente se consolidar como liderança. Elcio, oposição ou situação, vou te falar, é sempre muito bom, né, gente? É sempre muito bom quando a gente recebe, assim, pessoas que ocupam cargos importantes, que as pessoas conhecem, né? Com prefeitos e vice-prefeitos. Já tivemos aqui com o Lúcio Alcântara, o ex-governador, que foi uma entrevista também muito boa, extremamente esclarecedora, leve também. Mas você aqui, não só porque a gente, né, ou conhece ou tem, mas você tratou a política aqui, falou de políticas públicas, falou de projetos, falou da prefeitura, falou de gargalo, que é uma coisa importante, sabe? Político chega e fala assim, tá tudo bem, tá tudo bem. Nunca tá tudo bem. É interessante, eu acho importante, eu acho inteligente quando o político bota a cara e fala assim, ó, existe sim gargalo, é esse, esse e esse. Por isso que eu fiz a pergunta. Pra não ficar sempre naquele rodeio assim, nossa gestão tá tudo bem, tá tudo bem. Mentira, tá tudo bem nem na minha casa, só são 2 pessoas, não tá bem. Imagina numa cidade como essa, sabe? Mas ter você aqui pra falar de Fortaleza, que é uma das cidades mais importantes do país, saber do gargalo. Quinta capital do país em demografia. De tudo, Primeiro né? do Nordeste. Primeiro metrópole, pessoal mais antipático. metrópole de influência regional. Tem agora o negócio aí do design, bomba e o negócio do design. Segundo lugar. Do design. Do design, tu tá entendendo? Então, assim, ter você aqui, sabe, com essa simplicidade, falando claro, aberto e com um sorriso no rosto de política, realmente eu acho que é um grande ganho, é uma virada de chave, para que todo mundo que seja convidado venha para cá e perceba que política não é aquela coisa do paletó que fica lá e fala aquilo. Política é isso aqui, ó. Acabamos de fazer. E você falou que seu objetivo é ser um vice-prefeito reconhecido, atuante. Você pode ter certeza que você já é, né? Isso aí não é babação não, porque todo mundo fala realmente o seu comprometimento, as suas atividades. A gente vê o amor pela cidade que você tem. Quem te acompanha nas redes sociais vê ali você trabalhando demais e por tudo e por assuntos que muita gente nem tem acesso, mas que você faz questão de deixar mais popular, mais acessível. É muita alegria ter você como vice-prefeito e eu espero que sua carreira política
cresça ainda mais e que a gente possa acompanhar juntos aí tudo isso. Quem sabe, né? Chega lá... Então, tamo junto, não sei, qualquer canto você for, tamo aí. Exatamente. Vamos encerrando mais um podcast. Antes de terminar, né? A gente vai encerrar aqui agora, mas antes ele vai olhar pra lente da verdade, mandar um beijo. Você nem vai falar, né? Ele falou. Eu venho aqui com essa camisa de 8 cajus. Quantas canecas já foram? Valeta. Sabe? Antes da gente terminar, ele vai olhar pra lente da verdade, vai mandar um recado aí pros grandes amigos dele, Camila Elmano, Capitão Wagner. E o Ciro? Peraí, rapidinho, termina agora não. E o Ciro, hein? Tá vivo? Meu amigo, grande político. Traz ele aqui. Uma das pessoas mais inteligentes que a gente tem no Brasil na política. Acho que, infelizmente, o Brasil não conseguiu entender que essa opção polarizada entre um e outro não faz o país ir pra frente. Eu tava só pra encerrar, né? Não, vamos encerrar agora, não, me dá meu antes do recado. Para aí. Mas é o seguinte, eu tava falando, olha o destino, o que ele nos pregou, né? A gente votou, primeiro, o Bolsonaro substituiu a Dilma, uma pessoa que foi forjada lá na década de 70. Torturada, sofreu todo o processo de violência da ditadura. O Lula, outro formado lá na década de 70, né? Que agora voltou ao poder. O Bolsonaro, outro membro formado na década de 70, que chega a presidente da República depois de 7 mandatos de deputado federal, que ninguém sabia nem quem era Bolsonaro. Nem que existência. Mas olha o que o destino nos reservou. A gente está todo o tempo preso ao passado, a figuras do passado. O looping infinito. O nosso país não conseguiu eleger ou fazer com que uma liderança com outras características pudesse chegar ao poder e pudesse conduzir esse país em direção ao seu futuro. Que eu tenho certeza, não é o que a gente está vivendo hoje. O futuro do Brasil é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. E é muito diferente das projeções que a gente tem com essas pessoas que estão no poder. Então, precisamos de novas lideranças. Precisamos de lideranças arejadas, com outra perspectiva. Lideranças que entendam qual é o papel do Brasil no século XXI. Quais são nossas vocações e até onde a gente pode ir. Mas, Elcio, eu conheço muita gente que é ia uma pessoa votar muito no qualificada. Ciro. Eu conheço muita gente que votaria no Ciro, que estava na esperança do Ciro e que mudou de última hora. Teve erro na campanha do Ciro? Não. Teve erro na campanha do Ciro, no posicionamento do Ciro em relação à comunicação? Estou perguntando. A sua opinião? Não teve. Não teve. Era impossível. Essa polarização, todos os pesquisadores, praticamente todos, não vou dizer todos porque eu não li todos, mas praticamente todos que eu li, eles falam dessa polarização como polarização afetiva. Portanto, uma polarização afetiva significa que ela é uma polarização irracional. Ela não é uma polarização como era PT e PSDB, que era muito mais racional. Agora é uma polarização irracional, é afeto. Não é ideologia. Ame ou deixo. Eu te amo, te odeio. Eu te amo, te odeio, te amo. Assim... mas ela tem essa... Não, eu odeio. Não, eu amo. Então... A racionalidade perdeu total. Você não consegue dialogar, você não consegue conversar. Então o Ciro fez uma bela campanha, mas não tinha espaço para o discurso do Ciro, porque o discurso do Ciro era racional. Era tentando demonstrar a fragilidade dessa estrutura política polarizada que a gente tinha no nosso país. Ele não consegue penetrar a razão onde só tem emoção. Mas a Tebet, É igual quando tem... A Tebet também não conseguiu, né? Mas ela passou dele. Por quê? Por que a Tebet passou dele? Porque a Tebet se apresentou... Na política tem isso também. Ela era a pessoa nova que tinha no quadro ali. O Lula era velho, o Bolsonaro velho. O Ciro, de uma certa E o Ciro já tinha sido candidato 3 vezes a presidente três vezes a presidente da República. Então... Mas quem é que era novo? Quem é que tinha uma fala nova? Quem é que era uma cara nova mesmo? Era a Tebet. Por isso que ela chegou àqueles 6% dela. Não foi por outra razão. Mas a polarização ali não conseguia. Ninguém conseguia penetrar. Nem consegue. Enquanto a gente não superar isso. Pois eu espero, vou até repetir aqui, que eu cuspi. Pois vou voltar para cá. Pois eu espero ter mais pessoas como o Elcio Batista aqui no nosso Postaí. Elcio, sabe? Leve o nome do Postaí aí pros seus amigos,
sabe, da política, que é muito bom quando a gente recebe pessoas como você. E eu tô sendo redundante, mas é porque realmente esse projeto aqui foi criado muito não só pela comunicação e pela inovação, mas pela política. De receber pessoas que você não precisa vir com blusa de cajuzinho, mas, tá entendendo? Venha, fale. A gente fala de projetos, a gente fala de gargalos, mas vocês estão vendo, né? Tudo de uma forma tranquila, leve. A gente acabou de ter aqui o vice-prefeito da 5ª cidade do país e foi uma das entrevistas mais leves e bacanas que tivemos. Foi muito massa, muito bom, muito orgulhosa. Good vibes. Good vibes. É isso aí, ainda trouxe um incenso. Ei, traz o sarto aqui, né? Vamos trazer o sarto aqui, claro. Vocês estão ouvindo? Good vibes. Já acabou, a gente não tá mais gravando. Ei, cadê o sarto?